Olá, meus amigos, novamente muito bem recebidos ao Reavaliando Wesley. A demora deste Reavaliando, como ainda estamos em pandemia, eu estou ficando mais em casa, eu tenho o privilégio de trabalhar em casa. Resolvi arrumar minha coleção, um armário que estava com problema, uma gaveta, e eram muitas coisas que estavam pendentes aqui em casa. Eu resolvi, seria a melhor hora de arrumar tudo. E estamos devendo aqui no Reavaliando os famosos animes ou mangás. Eu ainda sou de uma época que eu lia e leio até hoje Sigmund Freeman, Akira, A Princesa e o Cavaleiro, o Astro Boy, todos algumas obras do Osamu Tezuka. Enfim, só que há um segmento na Rede Brasil que se chama Crunchyroll. Crunchyroll é um streaming dedicado a animes. Uma ideia interessante, mas no momento eu não considero interessante assinar qualquer stream, seja ele Netflix, Amazon, enfim, eu considero melhor a mídia física. Mas como está passando na TV, eu resolvi me arriscar nesses desenhos. São mais atuais, claro. Tem os que me chamaram mais a atenção. Akashic Bastard of Records é como se fosse um Harry Potter oriental. Tem o Black Clover. Black Clover mostra a história do Asta, um menino muito pobre, um menino que também quer triunfar no reino da magia, ele quer enfrentar o Rei Demônio. Geralmente tem o Rei Demônio nessas sagas. E tem o Bungo Stray Dogs, é uma agência de detetive que ela tem que combater a máfia do Porto e outras agências de detetive ou as próprias máfias. Bastante interessante essa abordagem de detetive, até um pouco no ar nesse desenho. E ele é bem violento, mas eu resolvi me arriscar num desenho ou anime. Ele é muito famoso no Japão. Nos Estados Unidos eu constatei que ele também tem uma fama boa. E aqui no Brasil também não é diferente. Vamos falar de Konosuba, as bênçãos de Deus neste maravilhoso mundo. O Konosuba, ele é um desenho, anime muito recente. Na realidade, ele é uma web story, ele foi feito para a internet. Somente depois ele foi para os mangás e depois para os animes. Ele é uma produção de 2016. O criador é o Natsumi Akatsuki. Natsumi Akatsuki, é porque é difícil mesmo. Ele mostra a história do Kazuma Satoru. Kazuma Satoru é aquele adolescente típico, lá do Japão, tal. Ele é um cara que joga videogame, gosta de animes, não sei o que, hentai, quem é da parte erótica sabe do que eu falo. Enfim, um determinado dia ele quer comprar um jogo, esse jogo ficou na promoção, tal, não sei o que, enfim. Ele vai comprar esse jogo, só que uma menina ela vai ser atropelada. Pelo menos ele presume que essa menina vai ser atropelada. E ele, vou salvá-la, não sei o que, só que ele morre. Ele morre de susto, praticamente ele morre de susto. Só que ele vai parar no mundo intermediário dos mortos. Ele fica nem no céu, nem no inferno. Ele fica numa espécie de purgatório. E lá ele encontra a deusa Aqua. Aqua é uma deusa de cabelos azuis, olhos azuis, é muito bonita, por sinal. São os dois personagens apresentados ao público, ao meu ver. A Aqua, ela está fazendo aquela intermediação se a pessoa vai para outro mundo, se ela reencarna, se ela morre, se ela vai para o céu, inferno, enfim. Dá para entender mais ou menos isso no plot deste anime. Ela dá várias opções para o Kazuma ir para um outro mundo. Ele pode ser um guerreiro, um cara sagaz e não sei o que, enfrentar os inimigos, conquistar a mocinha. E o Kazuma, como ele é um cara, Kazuma Satoru, como ele é um cara criado com muita cultura pop, ele crê o seguinte: nossa, se eu for para esse mundo eu vou ser o cara, vou ter as gatinhas, vou conquistar tudo, vou ser um rei, vou ter fortuna e tal. Só que a Aqua o trata muito mal. Ela também lhe dá as opções dele ter vários poderes, algumas opções de poderes neste mundo, habilidades em si. No que ele vai pegando, ele não aceita essa habilidade, ele faz uma espécie de trapaça e leva a Aqua para este novo mundo. Só que a Aqua tem os poderes reduzidos, ela fica muito triste, porque ela não queria isso. Ela era uma deusa, imortal, estava lá não sei quantos anos lá naquele bem bom.
E para eles é estranho, aquilo lá é muito estranho, porque o Kazuma, o que ele vê? Ele percebe que este mundo paralelo, que é um mundo meio tipo Senhor dos Anéis, meio Star Wars é um pouco medieval também, é mais fantasia que ficção, quem pegar bem a saga do Star Wars. Star Trek é mais ficção científica, enfim. O Kazuma vê ali que ele tem que trabalhar, acho que nem no próprio Japão ele estava acostumado a trabalhar tanto. Ele tem que garantir seu sustento, ele tem que pegar subempregos. Tanto ele como a Aqua. Eles vão morar num estábulo. E o estábulo, quem trabalha em estábulo sabe que é sujo, tal. Quem é bem tratado é o cavalo. E se ele for de rico também. Mas ele vê que alguma coisa está errada ali. E ele, nossa, eu tenho que sair dessa vida, isso não está dando certo. Que ele tinha outra visão, você é um cara forte, admirado, e não é aquilo que ocorre com ele. E ele é um cara que ele não tem muitas habilidades. E é um anime que lembra bastante os videogames. Tem lá fase tal, level tal. Também tem o ritmo dos RPGs, que você tem que ir controlando os personagens. O personagem vai para esse local, ele vai precisar de uma poção não sei o que. Aqui ele conversa com tal mago, enfim. E ele chega à conclusão que tem que montar um grupo. Ele tem que montar um grupo, pois ele vai para uma vila muito pacata, porque o objetivo do Kazuma é derrotar o Rei Demônio. Até então, o Rei Demônio não é mostrado. O Rei Demônio, até no Black Cover, e acho que no Akashic Records eles também citam o Rei Demônio. Eles ficam falando, Rei Demônio, Rei Demônio. Tem vários séculos, tem vários paus mandados do Rei Demônio que vão dar trabalho ao Kazuma. Só que o Kazuma vai para uma cidade muito pacata. Essa cidade é tipo um estágio para os novos aventureiros. Aqui por lá tem um desafio, um monstro, um mago. Mas são monstros, como diria o Fernando lá do Arkham Comics. São monstros muito toscos, muito balde. As missões são muito bobas. Até o próprio Kazuma, ele vê que tem que pegar essas missões mais leves. E até pela lógica, ele não pode pegar uma missão extremamente pesada, pois vai dar trabalho para ele. Só que ele vai na guilda, acho que a guilda é onde pegam as novas missões, é um bar. A guilda é como se fosse um bar. Os caras vão lá, né, para encher as mágoas. Ele recruta pessoas que tenham mais poderes. O que acontece? Aparece a Megumin. Megumin é uma demônia carmesim, ela é uma bruxa, cabelos castanhos e tal. Só que ela sabe apenas uma magia, a magia da explosão. E a magia da explosão é muito forte, ela é muito devastadora. Mas por algum motivo que eu não vou falar, ela só sabe essa magia. E tem a Darkness. A Darkness, ela é uma cruzado, como eles falam, uma cavaleira medieval. Só que ela não sabe acertar nenhum golpe. E a Megumin, quando ela solta esse poder devastador, ela cai no chão. Ela não pode levantar, ela fica por um bom tempo parada. E ela depende da bondade do grupo de ser ou não solidário com ela. E pelo desenrolar da trama, você vê que tanto a Darkness como a Megumin, elas foram recusadas por outros grupos. E é compreensível. A Darkness, ela é uma cruzada que não acerta os golpes. Ela tem a espada, parece o Conan, aquela coisa Excalibur lá dos X-Men, mas ela não consegue acertar um golpe. Ela é muito ruim. É meio que sem coordenação motora na hora de atacar os monstros, assim. Aí você vai pensando, mas, cara, como é que um desenho desse, ou anime, vai conquistar as pessoas? E a Aqua, a partir do momento que ela vai para este novo mundo, ela tem uma parcela dos seus poderes reduzidos. Falam que ela tem inteligência um pouco limitada, o que eu não acho. Eu vejo que ela é uma pessoa um pouco ingênua, porque como ela foi para outro mundo, ela era uma deusa, ela tinha outras divindades, outros problemas, ela nunca pensou em ser humana. Ela é muito enrolada pelo Kazuma, ela é uma pessoa inocente, mas ela tem um coração muito bom. E o Kazuma talvez seja o maior achado do desenho. Todos os personagens são bons, mas o Kazuma, ele é um cara que ele é egocêntrico, ele sabe que aquele grupo não vai dar certo. Em muitas histórias ele é muito machista, dá pra ver isso. Eu acredito que nem todos vão gostar desse tom, dessa parte do desenho. Ele tenta a todo custo tirar a Megumin, qualquer um dos membros, Megumin, Darkness ou a própria Aqua, mas ele sabe que é necessário esse tipo de membro. E as missões são muito atrapalhadas, até porque o anime,
ele tem uma característica que os quadrinhos americanos lá no começo tinham. Eles tinham muito esse humor, que não é errado. Eu vejo o pessoal reclamando desses filmes da Marvel, mas muitas histórias antigas da Marvel ou da própria DC tinham comédia. Eu não considero errado essa comédia que eles jogam nos filmes. E quem falou isso foi o José Garcia Lopes. É um cara muito mais gabaritado do que eu. Vou até pôr uma foto dele aqui, o José Garcia, mas enfim. O Kazuma chega a um ponto que, conforme as missões vão... Tem uma missão que é tão ridícula, tem repolhos voadores, eles estão meio que atacando a cidade, eles vão lá dar um fim naqueles repolhos. A Darkness sofre para dar um fim nesses repolhos. Ela usa o próprio corpo como... E ela fica excitada, além dela ser... Ela é masoquista, ela se excita por qualquer coisa, ela se excita por homens muito musculosos, homens muito brutos, homens machistas. E o Kazuma olha com olhos de muito desejo. Isso aí dá pra perceber. Em alguns episódios ela vai até comentar isso. E o Kazuma, ele briga com todas essas membras, pois ele é pois ele é o único menino do grupo e ele é o líder. E o mais engraçado, por ele ser um líder, não é um tom machista que a trama está abordando. É porque realmente ele, talvez por ele ter jogado muito RPG, videogame, ele tem uma mente mais analítica. Ele tem brigas homéricas com a Aquaman. Com a Aqua. Quer ver o Aquaman? Com a Aqua. E a Aqua chora. A Aqua é uma pessoa mais sensível. Tem gente que é mais sensível. Tem aquele chorão? Tem, mas tem gente que é muito sensível. E você... Tem um episódio que eles pensam que vão ficar ricos. Eu não vou falar porque você tem que ver isso. E ela começa a puxar o saco do Kazuma. Ela dá um beijo na face do Kazuma. É muito engraçado. E a Megumin, por ela ser uma demônia carmesim, ela tem olhos vermelhos. Os olhos dela não são... castanhos ou azuis, como a gente conhece, ou verdes. Ela vem de uma família pobre. Se você for olhar isso bem com calma, você vai perceber isso. A Darkness, ela é de uma família nobre. Ela tem um nome ridículo, como é que é? La Latina Dust Ford Dust, uma coisa assim. É um nome muito ridículo. Mas ela é uma menina que a mãe dela morreu muito cedo. Ela não tinha outras amigas, ela não se enquadrava nos padrões dos ricos, pois ela vem de uma família muito rica. E o pai dela fala para o Kazuma em um certo episódio: ó, Kazuma, você tem que cuidar da minha filha. Desde que ela começou a andar contigo, ela tem outra vida, ela mudou bastante, ela está mais feliz. Você vê também como o desenho ele é terno em certos momentos. E tem muita comédia. Porque o japonês ele tem esse negócio da comédia. Tem um episódio depois que eles enfrentam certos sapos. Os sapos engolem as meninas, tal, o Kazuma vai libertá-las, tal, não sei o quê. Tanto a Megumin como o Kazuma tem que tomar banho. E é uma briga para tomar esse banho. Nossa, mas é engraçado demais. Eu falando assim não tem graça. É você vendo o desenho que você vai sentir a graça desse episódio. Mas enfim, em certos momentos eles vão sendo apresentados aos verdadeiros coadjuvantes ou verdadeiros vilões. Tem o Dan Lahan, acho que é Veldir, o nome dele, eu não lembro o nome dele agora. Ele é um cavaleiro sem cabeça, é o equivalente no ocidente, né? O cavaleiro sem cabeça lá do filme do Tim Burton, a lenda do cavaleiro sem cabeça. Ele é um dos paus mandados do Rei Demônio, ele dá muito trabalho. O Kazuma em determinado momento percebe que a Aqua pode ressuscitar os mortos, curar feridas, curar doenças, ela também atrai os mortos, talvez por ela ser uma deusa, ela está mais suscetível a mortos-vivos e tal. E o Kazuma acha que em certo momento ela vai atrapalhar. E tem muitas cenas de insinuando sexo. Por isso que eu falo, é tão bobo quando vem aquela pessoa: ah, mas esse desenho é para criança. Não é. Tom e Jerry não era feito para criança. Os Looney Tunes, segundo o próprio Chuck Jones, vamos pôr a foto aqui do Chuck Jones, ele também falava que os Looney Tunes nunca foram feitos para adultos, ou para crianças. Esses desenhos eram exibidos em cinemas durante filmes como Casablanca e O Vento Levou, Crepúsculo dos Deuses, enfim. Tem até masturbações, se a gente for olhar. Tem um episódio que a Aqua, ela meio que percebe que o Kazuma se masturba. É uma coisa engraçada. É engraçado, pô. Eu falando assim parece uma coisa tosca, mas lá no episódio você morre de rir com o contexto da história. E os coadjuvantes que vão sendo apresentados também. Você vê a Whis ela trabalha para o Rei Demônio, mas ela não é má. Tem o Vanir também é um cara que ele entra no corpo das outras pessoas, ele pega as habilidades das outras pessoas, ele
tem uns bonequinhos que ele vai construindo, uns bonequinhos explosivos. São personagens muito, muito interessantes. E tem a Yun Yun. A Yun Yun é outra demônia carmesim. Ela é uma rival da Megumin. Só que ela é uma demônia tímida. Até fala lá que ela tem a maldição de ser tímida, não sei o que. Ela sempre quer um confronto final com a Megumin e tal. Tanto que a Megumin sempre a confronta, tal, não sei o que. E vai chegando um ponto, pelo menos tem um episódio da Casa Mal Assombrada, que é onde eles vão morar, pois eles, depois de uma situação financeira muito apertada, eles vão morar nessa mansão, e a mansão ela é habitada por mortos-vivos não, fantasmas. Lembra até os livros do Stephen King, que tem aquele negócio de boneca assassina, boneca fantasma, é a Annabelle, né? O pessoal mais recente é a Annabelle, a boneca maldita. Mas enfim, e é bacana que no final o Kazuma vê que é uma mansão que nunca foi restaurada, nunca teve paz de espírito. E no final, se eu não me engano, são duas temporadas e tem um filme longa-metragem. O filme, o 10º episódio, eles vão enfrentar a Destroyer. A Destroyer, ou Destruidor, seria algo aqui no Brasil. Ela é uma aranha gigante, mecânica, ela foi construída por um cientista, ela ficou fora de controle e ela vai devastando tudo. É um efeito em 3D, mas você vê, no último episódio de cada temporada, você vê que o Kazuma, ele vai ser o líder. É isso que é incrível, ele tem um raciocínio rápido, ele sabe que não dá mais para ficar correndo, isso aí é bacana. Já na segunda temporada, o Kazuma, mesmo ele tendo salvado a cidade onde ele mora, ele é acusado de trabalhar para o rei demônio, faz um lawfare com ele, vou pôr a palavra aqui, lawfare. Lawfare é quando o Estado usa as próprias leis para incriminar certa pessoa, seja ela político, religioso, professor, eles usam todas as leis do Estado para incriminar essa pessoa, independente se ela é culpada ou não. Você não pode culpar ninguém apenas com convicção, isso fique claro, tem gente que faz isso. Mas enfim, isso é interessante, você vê essa parte política também na trama, isso aí é bacana pra caramba. Os sapos gigantes, aqueles sapos, o episódio onde aparece a Yun Yun, ela solta um raio, acho que é raio de sabre, uma coisa assim, ela destrói todos esses sapos e tal. Isso é interessante também. E o Kazuma, ele morre em certos episódios, por um vacilo dele ou um vacilo dos membros da própria equipe. E às vezes ele quer voltar para o Japão, porque ele sabe que não está dando certo. Mas quando ele é ressuscitado, muitas vezes pela Aqua, ela vai ser substituída no mundo intermediário pela Ares. Ares é outra deusa. Só que a Aqua tem uma intriga, uma certa inveja da Ares, dá para perceber isso aí. Quando o Kazuma volta, elas ficam muito felizes. Você vê a amizade deles, porque há grupos como os Vingadores, a Liga da Justiça, eles têm as diferenças. É por isso que esses grupos duram até hoje. Até hoje vai ter essa união entre eles. Em determinado episódio, já mais indo para o final da segunda temporada, eu estou dando uma resumida legal aqui para vocês terem uma ideia. Eles vão para uma igreja onde é o culto, fica lá meio dividido, é o culto da Ares, só que também tem um culto da Aqua. A Aqua, ela quer ser adorada, ela é uma deusa, não sei o que, só que o pessoal não acredita que ela é a deusa Aqua. O pessoal acha que ela é uma menina dos olhos azuis, cabelo azul. E nesse local você vai ver o fascínio que as pessoas têm por religião. Você vê aquele negócio... O pessoal exagera na religião, né? Tudo que é exagero não presta. Tudo que é exagero vai ter algum problema futuramente. Só que nessa vila, eles vão enfrentar... Antes disso tem um episódio ótimo, que é antes deles chegarem à vila, que é tipo o Velho Oeste. Eles têm que enfrentar uns lagartos gigantes. Parece aquele lagarto do Jurassic Park que faz... né? Levanta a parte de trás da cabeça. E é bem Velho Oeste, a Darkness ela é puxada pelo caso na diligência e tal. Quem vê o episódio vai saber do que eu estou falando. E ela fica super excitada, vibra bastante e tal, não sei o que. Nos últimos episódios, principalmente no 10º, eles vão enfrentar o Hans, o demônio slime venenoso. O slime, né? Todo mundo sabe que é o slime, aquela gosma e tal. Só que ele também é um pau mandado do rei demônio. Ele praticamente vai destruir essa cidade e vai ter um grande sacrifício do Kazuma, que eu não deveria falar, mas vai ter um grande sacrifício do Kazuma. E é
Bacana que você vê também a trilha sonora, tanto do início quanto do fim, que é a Machiko. O nome dela é esse? Eu não sei se a pronúncia é esse. Vocês me corrijam se eu estiver errado. A Machiko, ela faz aquela música, como é que é? Kimi Tomika Sekai, Serai, We Fantastic Dreams, aí, Subarashi Sekai. Cara, é massa demais aquilo lá. E tem uma música final também composta por ela. Tem a Tomorrow, que é da segunda temporada, que também é boa, mas não acho tão bacana como as duas primeiras músicas. E já no filme, que eu vou dar um resumo muito rápido, do Konosuba, o filme, é um filme que foi exibido no Japão, eu vi no streaming, eu fiz alguns downloads, o Fernando também me indicou alguns locais para fazer download e tal. Aí eu fui ver no filme, o filme infelizmente não foi exibido no Japão, ele só está no streaming no Brasil. Poderia ser exibido, acho que daria uma grana boa, daria uma boa repercussão, é uma pena, por isso que eu falo que não pode ser em streaming. Em streaming você tem uma noção do tamanho do monstro, do tamanho das aventuras, mas é na tela grande que a dimensão é diferente, as pessoas não entendem isso, pelo menos uma parte delas. Vai ter a origem da Megumin mais detalhado, a vila onde vivem os tais demônios carmesim, o Kazuma Sato vai ter que fazer outro sacrifício, vai ter também a origem da Yun Yun. É bacana. Aí você me pergunta, Wesley, esse desenho vai ficar clássico? Cara, é o seguinte, é um desenho muito recente, ele é muito querido. Isso quem vai falar é o tempo. É o tempo, são vocês. Vamos ter que analisar, mas eu acredito que sim, ele tem possibilidade de se tornar um clássico. Se os mangás forem publicados um dia no Brasil, eu espero que não sejam tão caros. É igual publicaram recentemente o Máscara. Acho um absurdo aquilo que eles pedem. O Máscara é um personagem popular, ele não é tão popular, talvez como os outros, mas ele tem sim uma fama enorme, não deveria ser tão caro. E eu quero um agradecimento especial, aqui vou até abaixar essas fitas. Antes eu recomendo para vocês também A Princesa e o Piloto, um anime bacana que eu comprei na Americana por R$5. Vocês veem que eu gosto mesmo do negócio. É uma arte interessante, anime, o desenho americano, eu não tenho esse preconceito. O Real Avaliano não tem esse preconceito. Antes, eu quero agradecer demais o apoio de vocês, pois nós passamos dos 500 assinantes. É gratificante, viu? É gratificante, pois eu venho de uma cidade que a cultura, infelizmente, ela é dominada por uma galera muito metida, e eles sabem do que eu falo, eles sabem, isso não é mentira, não tem necessidade alguma de mentir. Mas o carinho que vocês, nos comentários, no compartilhamento, às vezes eu fico conversando com pessoas aqui, é muito gratificante. Eu não achei, sério, não achei mesmo, que o Reavaliando fosse tão longe. Passamos de 500 assinantes, provavelmente vamos chegar nos 600. Se chegar nos 600 já fico muito contente, mas nesse momento estou muito, muito contente. E o Reavaliando é isso, é um local que a gente fala de quadrinhos. Eu quero que o canal seja conhecido por um canal de quadrinhos, animes, videogames, se pudesse falaria também, mas é um pouco complicado no momento, filmes, séries. Eu agradeço demais o carinho de vocês, e quem faz o canal crescer na realidade são vocês. Eu só vou jogando as matérias. A parte mais difícil quem faz é vocês, ou são vocês, compartilhar, dar aquele joinha, comentário. Eu agradeço demais, meus amigos, agradeço demais, demais, demais. Por isso que eu não quis fazer um vídeo de 500 assinantes, era melhor no final de um vídeo falar isso. Obrigado de verdade, de verdade, de verdade. E até o próximo Reavaliando, meus amigos.